de pontos relevantes para as nossas vidas. Vamos orar juntos. Olha, Deus, nós te louvamos pelas vidas que já se encontram conectados conosco, que haja uma sensibilidade desse povo, Senhor, a ouvir a Tua voz e juntos aprendermos a Tua palavra. E esse aprendizagem implica em nós ação, implica em nós, de fato, comprometimento das nossas, numa vida de santidade e de busca da Tua presença. Se faz presente entre nós, em nome de Jesus, amém e amém. Samuel, em nome do Senhor. Samuel, vamos aí, irmãos, dar a abertura, você pode estar começando a leitura, vamos lendo devagarzinho aí o texto base, entendeu? A introdução, e a partir dali a gente vai discutindo detalhe por detalhe e ouvindo também os irmãos que queiram de fato participar conosco. A gente está aqui para aprender e ensinar a aprender, ensino, aprendizagem. Vamos estudar nossa revista. Primeiro eu queria apresentar para vocês, quem não tem ainda, a revista As Lutas do Cristão, revista que a nossa igreja central lá em Campina adquiriu e que nós também vamos estudar ela hoje. Trata sobre temas como ansiedade, como abatimento, temas mais emocionais, como já dissemos. Você pode adquirir ela com o pastor Zé Maria, né, pastor? Manda um contato para o senhor vai levar na casa, está a custo de R$8. Eu queria dar essa introdução para a gente não perder mais tempo quanto a isso. O texto básico da primeira lição, que se chama Lutando contra o Abatimento, está lá em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 6. Os irmãos que forem tiver Bíblia, por favor, tome posse dela, para a gente estudar a palavra de Deus, permaneça com ela aberta. Vamos abrir em 2 Coríntios 7, versículo 6. Está escrito assim: porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Amém? Vamos ler rapidamente a introdução, antes do nosso pastor expor aqui para a gente essa lição. Está escrito assim na revista: Francisco Otaviano, poeta do século XIX, escreveu em seus versos: quem passou pela vida em branca nuvem e em palácio descanso adormeceu. Quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu. Foi espectro de homem e não foi homem, só passou pela vida e não viveu. Se Deus o chamou para ser seu discípulo, você não terá uma vida fácil. Lembre-se apenas que quanto mais sofrimento, mais conforto divino. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Amém. É muito interessante esse poema, porque esse poema relata que não há de fato uma vida humana, uma vida que de fato não seja recheada de dificuldades, de embates, né? Quando a gente vai, Samuel, olhar para vamos supor, para psicanálise a partir da perspectiva de Freud, ele diz que de fato o maior trauma que o ser humano tem é no nascimento, né? A gente já nasce chorando, é necessário chorar. E diz que a partir do momento que a criança recebe a palmada ali no bumbum para chorar, ali é expandido como é que diz, o ar dentro do seu pulmão, e ali dá uma dor muito aguda, mas a necessidade do choro que traz o fôlego, a vida, de fato, né, cortado do cordão umbilical. E é justamente isso que é interessante. A gente quer ter vida e vida sem sofrimento. Isso não existe, não é? A vida é feita de embates. Por isso que o Otaviano é tão feliz em dizer que de fato esse homem que não encara a vida dessa forma, só passou ela e não viveu, né? Por isso que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A vida não é só feita de abatimento. O abatimento vem, agora a gente não pode estar prostrado diante do abatimento. Por isso que o desafio nosso é reconhecer os problemas, mas não estar aprisionado aos problemas, né? E é isso que a gente vai aprender nessa noite, de forma tão simplória, mas ao mesmo tempo vamos ver o que Deus tem a nos dizer nessa leitura. Amém? E aí lembre-se, como ele disse, olha, só passa pela vida e não viveu, simplesmente
ele não teve experiência, porque encarou a vida só numa perspectiva negativa, numa perspectiva pessimista, e a vida por si só, ela é, como eu disse, tem um abatimento, mas a gente não pode enxergar a vida só num viés preto e branco, né? É como se o coronavírus, sim, tem muita coisa ruim com o coronavírus, mas tem muita coisa boa. O que, pastor? As famílias estão se reunindo muito mais, as famílias estão se dependendo muito uns dos outros. Quantos fatores, vamos supor, climático vai melhorar. Enfim, na vida tudo é uma questão de perdas e ganhos, e ganhos e perdas. Ou seja, não é tudo uma derrota, né? Eu vejo o quanto o ser humano vai ter que reconhecer que ele não é nada diante desse coronavírus. Alguém acha que coronavírus é o apocalipse, pronto, nós estamos... Não, é uma fase a mais, virá outros corona, né? Se veio o 19, pode vir o 20, o 21, o 22 e 23, assim vai. Porque se a gente for encarar a vida como uma catástrofe, não é assim. Tudo que a gente está vendo aqui está dentro do escrito do Senhor, dos projetos de Deus. Nada está fora daquilo que Deus designou para as nossas vidas. Amém? Portanto, vamos para a exposição, Samuel. A gente vai ver aí o quanto Deus manda a cruz, mas Ele manda o cirineu, né? Lembra que Jesus carregava a cruz, mas o próprio Cristo precisou do cirineu. Eu e você tem uma cruz, uma luta, um embate, mas nunca esqueça, a gente não está só nesse embate. Deus sempre levanta alguém para nos ajudar. Se a porta lá está se fechando, Deus há de abrir uma provisão, uma solução. Como eu sempre digo, se não há provisão, há milagre. De todo jeito, a ação de Deus. Deus é Deus em toda e qualquer situação. Irmãos, vamos ler aqui a exposição. No primeiro ponto, o autor, ele destaca que Deus é quem conforta ou consola, certo? Então, diz assim, no Antigo Testamento, a palavra consolar, narran, significa apiedar-se, confortar, tranquilizar. A ideia fundamental é mostrar a bondade para alguém que precisa. Deus é a fonte do consolo do seu povo. Eu sou aquele que vos consola. Quem és tu? Quem, pois, és tu, para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Isaías 51, versículo 12. O sentido da palavra é que o povo de Deus não tem outra opção de consolo verdadeiro que não seja a pessoa de Deus. Amém. Uma das coisas que eu percebo nessa atual pandemia é que as coisas, Deus está mostrando que existe só uma fonte de vida, é Ele, né? As pessoas, mesmo tanta tecnologia, mas estão com as mãos atadas. Os médicos não têm protocolo, ninguém tem absolutamente nada de certeza de vacina. Enfim, o que está mostrando é da mesma forma que a gente está vendo aqui. O povo não tem outra opção senão o consolo de Deus. O mundo não quer reconhecer esse consolo, a igreja tem que reconhecer que a nossa única fonte de consolo é o Senhor. Portanto, observe que no original a palavra narran, né, que é o mesmo sentido do consolado, tranquilizar, né? E interessante que a ideia também do apiedar-se, ou seja, de ter piedade, de ter compaixão, né? E aí tem a ideia fundamental de mostrar o que é a bondade de alguém que precisa, ou seja, a palavra apiedar-se está atrelada ao mesmo conceito da compaixão, né? De tomar a dor do outro, de sentir a dor, ou seja, ir ao encontro do caído, como fez aquele bom samaritano, né? Ao encontro daquele caído que estava à beira daquele caminho. Essa é a ideia de Deus, ou seja, o caído sempre seremos nós, o abatido sempre seremos nós, e Deus sempre será esse consolo. Só que a gente quer ter o consolo em quê? Na psicologia, nas pílulas, nos rivotrios da vida, entendeu? Mas nunca esqueça, meus queridos, tudo isso são paliativos. Por isso que a gente não encontra assim, uma pílula contra a depressão. Não existe remendo. Eu sempre digo, a ideia do remédio é a ideia do remendo. É uma ideia simplesmente que você pode pegar qualquer remédio, tem o chamado efeito colateral. A briga que tem aí, clorotina, né? Presta, não presta. Todo remédio tem suas pós e seus contras. Eu quero mostrar aqui qual a ideia de tudo isso que eu quero dizer. Em todo abatimento temos o cirineu,
tem A, tem B, mas o consolo supremo é o Senhor. Porque o vazio da nossa alma, só existe alguém que consegue preencher. É tão grande que igreja, que psicologia, que sociologia, que teologia não consegue preencher. Só o Rei do Universo, o Senhor do Universo, que é capaz de preencher. Por isso que a ideia de consolo está no apedace. Alguém que caiu, alguém que está lá embaixo, alguém que está abatido, ferido, mas que alguém vai em busca de apedaço, de confortar, como é que diz, de tranquilizar, de levantar esse indivíduo caído. Isso em todas as formas, tanto na ideia do pecado, como na ideia emocional, psicológica. Todos nós dependemos de Deus, desse levantar do Senhor sobre as nossas vidas, amém? E aí é claro em dizer, Deus é a fonte do consolo do seu povo. Quer dizer, a igreja tem que entender que nós temos um consolo, esse consolo é o Senhor, amém? E aí eu me entristeço quando alguém acha que o consolo dele é o casamento, é a igreja, né? Nós não estamos no tempo, o mundo se acabou, não. É uma fase de depender mais de Deus, de reconhecer mais de Deus. Você não vai morrer de fome, você não vai enlouquecer, não vai não. Vamos apenas aprender a reconhecer que Ele é aquele alguém único que é capaz de nos levantar em meio a tamanho abatimento, a tamanho, como é que diz, confronto que estamos vivendo. Se você, possível, Samuel, possa prosseguir, por favor, Vamos ler. a parte, o outro parágrafo, por favor, né? No Novo Testamento, a palavra consolar, para Kalel, ou consolação, paraclesis, significa conforto, encorajamento e exortar. Em Romanos 15, versículo 4 e 5, Hebreus 6, versículo 18. Jesus chama o Espírito de Consolador, o Paracletos. No grego, está lá em João capítulo 14, 16, 25, capítulo 15, versículo 16 e 16, versículo 7. A palavra grega traduzida por consolador ou auxiliador era usada na linguagem jurídica para o advogado de defesa. 1 João capítulo 2, versículo 1. Isto é, alguém que ajudava ou apoiava o réu. O sentido ganha amplitude, pois o Espírito, assim como Jesus, não apenas foi um advogado, mas uma pessoa que provê encorajamento, conselho, força, entusiasmo, motivação e poder. Amém. Pronto. Vamos a princípio aqui só observar a ideia já numa perspectiva do Novo Testamento, né? Basicamente é o conceito de paracleto, né? De ajudador, de consolador, de advogado, de auxiliador, né? Essa tem a ideia total do que é consolo, do que é consolação, do que é alguém que veio nos ajudar. E aí eu queria ler o texto sagrado de Romanos capítulo 15, muito interessante, Romanos 15, que tem muito a nos ensinar. Romanos 15, Samuel, verso 4. Romanos 15, verso 4. Está escrito: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Assim, ó, você vê, a gente vai prosseguir o texto, mas é só nós pensarmos, ó, tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que, pela paciência e consolação das Escrituras, ou seja, a Escritura que nos consola, tenhamos o que? Esperança. Eu fico vendo, uma das coisas que é mais marcante nos dias de hoje é o saudosismo e as pessoas olhando sempre para trás. Por isso que dizem os estudiosos que quem olha muito para trás vive em depressão. Quem olha muito com os olhos focados para frente, para o futuro, vive ansioso. E o que é que Deus nem quer que nós estejamos nem depressivos nem ansiosos, mas vivendo na viva esperança. Essa é a ideia. O crente vive a partir da perspectiva da esperança que está escrito na Escritura. Qual é a esperança? Vamos ver, o tempo. O tempo para nós, dentro da perspectiva bíblica, ela é começo, meio e fim, ela é linear. Ela é uma linha ali que foi tudo traçado dentro do projeto de Deus. Isso mostra o quê? Que nada que nós estamos preocupados com o passado não vai alterar, e muito menos com o futuro também. Porque a gente acha que nós estamos dotados de alterar o futuro. Não, o futuro
a partir da perspectiva de Deus, já está projetado por Deus. Isso deve produzir em nós o quê? Certeza de que nós não temos nada, mas temos um Consolador que prova para a gente e traz para a gente esperança, né? É isso que está dizendo o quê? Que o ensino no passado foi escrito para o nosso ensino, a fim de que, pela paciência e consolação nas Escrituras, escute bem, nas Escrituras tem o quê? Paciência e consolação, né? E isso vai resultar em quê? Em esperança. Aí ele prossegue: ora, o Deus de paciência e da consolação lhes concedeu o mesmo modo de pensar uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, né? E assim, a gente tem que nos apegarmos, meus queridos, a esperança da Escritura, a esperança do reino de Deus. Ou seja, para o mundo caminha para a destruição, a igreja caminha para a redenção, e eu digo melhor, para a glorificação, porque redimidos já somos, né? É como eu ficar ouvindo ao crente com medo do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse nada é para a igreja de que a glorificação do povo redimido. Quem tem medo do Apocalipse, de todas as catástrofes que há de vir, é quem não está debaixo da promessa. Eu fico meio crente com medo de ser marcado, né, abatido. Será se o sinal da besta vem? Eu sempre digo, eu não quero saber sinal de besta, porque primeiramente Deus marcou o dele. E se Deus marcou na eternidade, o que vai sobrar vai ser da besta mesmo. É assim, não se preocupe com o que o diabo vai fazer, porque Deus já fez o dele. A gente sempre vê Deus agindo bem antes dos tempos. É isso que a gente tem. E aí tem que trazer para a gente o quê? Esperança, consolo. Nós caminhamos para a glorificação. Por isso que o abatimento pode vir em nossas vidas. Eu não admito, à luz da Escritura, um crente viver abatido. Ele pode ter abatimento. Ele pode estar ferido, mas nunca é um soldado. É o ser e o estar, né, pastor? É o seu estar. Ele pode estar abatido, mas nunca ser abatido. Nunca ser abatido. Tem o Espírito que dá alegria, né, que vem do A gente céu. vive aí dentro dessa montanha russa, desse altos e baixos, como eu sempre digo, de oásis e deserto e oásis. Ignoro quando um crente prega só miséria, só miserabilidade, enquanto um só prega só vitória. Não, a vida do crente é essa mistura. Mas no céu estamos caminhando e para lá vamos com esperança. Amém? Por isso, assim, se tiver de morrer, a gente tem que morrer cantando. Se tiver de lutar, a gente luta de pé. É isso que tem que ser o crente. Agora, a gente sabe que a gente tem nossas debilidades, nós temos nossas fraquezas, nós temos nossas angústias, mas as angústias têm que ser enfrentadas, jamais sermos dominados, porque a gente não tem motivo para ser escravo de abatimento e coisa similar. Alguma coisa, Samuel, alguma informação, algum irmão queira ter? Só dizer que, não, ainda não, pastor, mas essa questão da esperança é interessante, o senhor falou, porque a esperança a esperança cristã não é um mero sentimento, né, de vago, né? Vago, mas é a certeza de que pelo que Deus prometeu, de quem é que prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu que Ele está preparando um lugar para que quando Ele voltar nós estaremos com Ele, então é certo que nós, apesar das nossas obras, de nossos méritos, mas por causa da obra de Jesus, estaremos com Ele. E essa esperança é tão profunda que está atrelada à ideia nossa. Samuel o crente, Zé Maria o crente. Quando diz o crente, é aquele que crê, aquele que tem fé. E quando a gente vê o conceito básico de fé, é o firme fundamento das coisas que não se vê fé. Mas é a certeza das coisas que se espera, ou seja, a fé faz com que nós tenhamos a capacidade de vivenciar, como eu estava pregando na quinta-feira, e vivenciar o reino de Deus na terra. Trazer o futuro ao presente. É algo muito profundo. É assim, a gente vive como fosse atormentado. Não, a gente está nesse mundo, mas a gente não é desse mundo, não, a gente está emprestado desse mundo. A gente está aqui como peregrino e forasteiro, mas a gente tem que se comportar já como cidadão do céu. Amém? Agora, quem quiser ficar com esse mundo, que fique. Quem quiser ficar com placa de igreja, quem quiser ficar com tempo, quem quiser ficar com doutrina velha, que fique. Eu quero ir para o céu e vou morar no céu. Agora, para isso eu preciso ter uma esperança viva aqui. Amém? E aí tem que resultar na vida do crente, no dia a dia do crente, né? Homens de Deus passaram por abatimento, passavam por depressão, passavam por angústia, sim, mas eles não se prostravam.
E é justamente isso. Eu estou sujeito ao abatimento. Por isso a ideia do abater é alguém caído, ferido. Mas jamais o quê? Prostrado. Jamais derrotado. Amém? Vamos adiante. Vamos lá. Paulo declara que Deus é a fonte de toda consolação que precisamos. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Não há problema na sua vida que Deus não possa entrar ao seu lado para ajudá-lo. Ele está com você e ao seu lado para lhe ajudar. Ele é o Deus de toda consolação. Seu conforto é pessoal, divino, completo e eficaz. Aleluia. O seu conforto é o quê? Pessoal, divino, completo e eficaz, né? Deus não simplesmente é uma coisa, Ele é uma pessoa. Amém? Não é uma força cósmica, como muitos estão pregando por aí. Ele é um ser, é uma pessoa. Deus é divino, Ele tem uma personalidade. E uma personalidade divina e ao mesmo tempo, na pessoa de Cristo, uma personalidade humana. Ele sabe o que é depressão. Ele sabe o que é dor, Ele sabe o que é angústia, Ele sabe o que é abatimento. Porque um dia Ele foi abatido. Mas Ele, como 100% homem, 100% Deus, Ele triunfou e me fez triunfar na cruz. Por isso o seu conforto, o conforto de Deus é completo, né? Ele é pessoal, divino e eficaz. Vamos ver 2 Samuel, por favor, 2 Crônicas, 2 Coríntios 1:3, Samuel, por favor. 2 Coríntios 1:3. Para a gente, quando vocês tiverem material, já possam acompanhar também em nome de Jesus. Em casa, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3, está escrito: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Amém. Deus de toda consolação. Só é Ele capaz de nos consolar, de trazer sobre nós conforto. Amém? Vamos adiante para a parte B, por favor, Samuel. Ponto 2, né? Segundo ponto, por favor. O segundo ponto que o autor destacou na revista, nessa primeira lição, é de que Deus conforta os abatidos. Ele diz assim: nosso texto básico é 2 Coríntios 7, versículo 6. A palavra abatido, tapeinos, significa literalmente abaixar até o solo. Metaforicamente, a palavra significa baixo estado, baixo em poder e posição, ou seja, humilde. Ou seja, alguém que está lá embaixo, ou seja, alguém que está, vamos supor, na lona, né? Com a cara no pó. Né? E aí eu quero deixar bem claro, nós podemos estar sujeitos a quedas, né? Essa ideia do estar abatido, como se está abatido, agora não ser abatido, né? O crente, ele pode, é o estado, é uma coisa, agora a ideia do ser é outro. E é isso que a gente tem que priorizar, é isso que a gente tem que dar destaque. Agora, né, está com autoestima, está lá embaixo, está ferido, está espiritualmente ou materialmente, fisicamente ferido, né, mas jamais prostrado e derrotado. Isso daí não é vida de crente, não é atitude de um cristão. O cristão sempre enfrenta com fé em Cristo. Amém? Vamos lá, por favor. Vamos lá. Paulo usa outra palavra: perseguidos, porém não desamparados, abatido, porém não destruídos. A palavra abatido, balomenoi, significa lançar abaixo, derrubar violentamente. A palavra era usada nas lutas corporais quando um lutador derrubava o seu adversário. Também ao derrubar uma pessoa com uma espada ou qualquer outra arma. O termo abatido indica alguém que foi atingido, mas não destruído. O cristão, ainda que caia atingido por tribulações e tentações, jamais ficará prostrado, pois Deus o sustém com sua mão poderosa. Salmo 37, versículo 23 e Amém. 24. Uma coisa interessante, o termo abatido indica alguém que foi atingido, mas não destruído. Há uma diferença muito tremenda em alguém pode estar atingido, abatido, mas jamais destruído. É isso que Paulo deixa bem claro aos Coríntios, né? Ou seja, agora alguém acha que por ser crente nós jamais teremos abatimento. Isso não é verdade. Ser crente não está isento de abatimento. Ser crente não está isento de nenhum problema emocional, de cunho físico. Em nenhum momento. No mundo tereis aflições. Ou seja, Cristo deixou bem claro que viríamos dificuldades
abatimento. Agora, jamais o conceito de estar prostrado, destruído. Aí sim, o embate da gente está aqui. Não está dizendo que o crente não pode estar sujeito a ser abatido. Mas o próprio termo abatido indica o quê? Alguém que foi atingido, foi ferido, mas não destruído. Nós podemos ser feridos, mas jamais o que? Derrotado. Esse é o conceito que a gente está vendo aqui. O Salmo 37, verso 23 e 24, por favor. Vamos abrir aqui no Salmo 37. Só queria reforçar, se os irmãos que estiverem em casa, possam abrir com a gente nesses textos, grifar nas suas Bíblias, acompanhar conosco. Vejam aí como é que está a questão do som, do áudio. Digam aí. Exatamente. A gente está aqui para servir vocês, amém? Exato. A gente precisa dar o nosso melhor, e vocês aí também, do lado de você, do lado de lá, também deixem a participação, né, de vocês, porque isso é importante. A gente está tentando dar o nosso melhor, agora a gente precisa receber de vocês sinal de vida, amém? Participem, importante. Vamos lá. O Senhor firma os passos do homem bom, e o seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Isso é lindo, né? Amém. É uma promessa. O Senhor afirma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, olha a questão condicional. Se porventura vir cair, sim, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura em sua mão. Por quê? Porque há de se erguer, porque Deus ergue, Deus levanta, né? Por isso o conceito é de que eu não tenho força por mim mesmo em levantar, mas minha força está no Senhor. Se cair, não ficará prostrado. Por quê? Porque Deus segura pelas suas mãos, né? Ou seja, é a ideia, né? Não é o conceito de que não sou eu que seguro na mão de Deus, mas Deus se segura em minha mão, né? Tem até aquele hino que a gente cantava muito: segura na mão de Deus, segura, né? E vai, né? Eu diria o contrário, né? Senhor, segura em minha mão e vai, porque eu segurando na mão de Deus eu caio e fico prostrado. Agora Deus segurando na minha mão eu posso tropeçar. Agora Ele é capaz, fiel, poderoso para mim e te levantar. Que Deus nos abençoe nesse sentido e a gente possa vivenciar isso. Amém? Vamos adiante, Samuel, por favor. Pastor, eu queria ler aqui uma interação do irmão Jobson, que Okay. Ele colocou assim: somos limitados, fracos e incapazes, sujeitos às intempéries da vida, mas temos o Deus Todo-Poderoso que nos conforta, no qual deve repousar nossa total dependência. Nosso Deus é fiel consolador, bendito seja o seu santo nome. Amém. Amém. É verdade, assim, nós somos totalmente fracos, débeis, né? E o que eu vejo assim, eu quero até agradecer a participação do nosso irmão Jobson, lembrando, Samuel, assim, que as pessoas assim espiritualizam muito a vida do crente. O crente não pode ser abatido, o crente não pode ter luta, né? O super crente, né? Isso não existe. O crente é gente como qualquer outro. Agora, qual a diferença do crente e do não crente? A diferença simplesmente é uma coisa: é que o ímpio cai e está caído. Nós caímos e tem alguém que nos levanta. Aí assim, eu fico vendo assim, como é muito mais fácil, quando o cabo entende a Escritura, o quanto é muito mais fácil um crente sair de uma crise depressiva, quando ele entende a Escritura. Agora, quando ele entende a religiosidade, o farisaísmo, no lugar de ser uma coisa benéfica, se torna uma coisa maléfica, porque ele vem como é que diz, com sentimento de culpa, um meio mundo de coisa, porque ele não entende que toda a graça, né, que está sobre a vida dele. Isso é interessante. A gente tem que entender que o Senhor veio para nos redimir, para nos levantar e nos tornar realmente de pé, mesmo sujeito à queda. Se cair, como diz o texto, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela mão. Amém? Portanto, eu digo aqui a você, meu irmão, mesmo que você se encontre fraco, como eu sou fraco, como nós somos fracos, mas existe um Deus transcendente que é capaz de me levantar e de nos fazer vitorioso, triunfante em nome de Jesus. Amém? Vamos adiante.
Desculpa, eu vou repetir aqui. Certo. Está escrito assim, o autor escreve: muitas são as causas dos que podem abater-nos, atingindo as diversas áreas de nossa vida. Em primeiro lugar, a saúde física. Doenças solapam a nossa saúde, trazendo desânimo e abatimento, como está lá em João 11:3. Só um minuto assim. Vamos ver um de cada vez. Vamos supor, a nossa vida não é feita simplesmente a partir de uma perspectiva só física, só espiritual. Não. Ela envolve partes emocionais, partes psicológicas, físicas e espirituais. E eu vejo assim, que muitos crentes erram porque não sabem discernir o que é uma coisa física, o que é uma coisa emocional e o que é uma coisa espiritual. E esses 3 pontos são cruciais para a gente entender os desafios da nossa vida, né? E aí ele começa a elencar primeiramente a doença, né? As dores físicas, né? Quantas pessoas estão doentes do físico, certo? E vindo o físico, abate o espírito, abate. Vendo o físico, abate, como é que eu posso dizer, o emocional, abate. Agora eu fico pensando o contrário, quantas pessoas estão fisicamente boas, mas espiritualmente estão doentes. Estão fisicamente saudáveis, porém, emocionalmente estão numa crise profunda. É assim, vamos saber, primeiro que eu sempre digo, quando a gente está com um dilema, a gente tem que saber qual é a causa. Por isso que eu volto a dizer a questão do remédio. O remédio não trata a causa como é que diz? De problema, de paciente. Ele traz algo paliativo. É como algo disse, o remédio para coronavírus. Não tem remédio para coronavírus. Porque é algo viral. E algo que sabe muito bem que alguma coisa para se combater o vírus é através de quê? De uma prevenção, de uma vacina, algo preventivo. Entendeu? Da mesma forma eu diria, quando você vai a um médico, o médico não é para dizer, eu vou lhe dar um remédio para dor de cabeça, estou com enxaqueca. Tem que saber a causa da enxaqueca. Eu trago agora para a nossa discussão. Vamos identificar o problema e vamos tratar a raiz do problema, não meramente as folhas, os galhos, mas a raiz, o caule, porque quando se trata o problema na raiz, automaticamente o caule vai estar sã. Amém? E aí é interessante a gente pensar, abatimento a partir de quê? De saúde física. A gente adoece. E vamos reconhecer que crentes adoecem. Timóteo tinha problema gástrico. Por isso que Paulo o recomendava que ele tomasse um pouco de vinho para o problema estomacal. Ou seja, com certeza tinha talvez, como é que diz? Gastrite nervosa, úlcera e coisa desse tipo. Isso como pastor, isso é praxe. Mas o que eu quero mostrar aqui, doenças físicas, eu e você está sujeito. Nós estamos sujeitos a abatimento através da saúde física. O segundo ponto, Samuel, vamos lá. Segundo ponto são as tribulações. Por causa do nosso relacionamento com Deus, enfrentamos muitas tribulações que nos abatem. 2 Coríntios 1, versículo 8. Tribulações em que sentido? Aqui vamos ver primeiro 2 Coríntios 1, 8, né? Depois a gente comentar em si. Nós vamos aqui ver em Coríntios 8. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Está escrito: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Olha como é interessante aqui quando como é que diz? Paulo, né? Paulo fala acerca dos dilemas, ele diz ali, né, a tribulação nos sobreveio na província da Ásia, foi muito acima das nossas forças, a ponto de perdermos esperança até da própria vida. São as circunstâncias externas, né? Ou seja, algo assim que ele partiu do externo para o interno. Porque quando ele perdeu a esperança, né, já estava mexendo no emocional dele. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para não confiarmos em nós mesmos. Olha como é profundo. E sim no Deus que ressuscita os mortos.
Por quê? Porque ele já estava sentenciado de morte. Toda a esperança estava sendo o quê? Banida. Ali ele já estava praticamente entregue, porém ele disse, tudo aconteceu para quê? Para que ele não confiasse nele mesmo, e sim em Deus, que era capaz de ressuscitar dos mortos, o qual nos livrou e ainda nos livrará de tão grande morte. É muito interessante que ele não só livra, mas ainda continua nos livrando. Nele temos esperado e ainda continuará a nos livrar. Eu acho tão interessante que a ideia do nele temos esperado, né? A ideia de que está num particípio, numa ação que Deus ele esperou, mas ainda continuará esperando. Não foi só uma esperança, um esperar só passado, uma ação efetuada, mas uma ação também contínua. Ele fez e continuará fazendo. Oração de Deus diante de tudo isso. Isso mostra assim, que por mais que nós estejamos problema, mas Deus tem o controle de tudo. E assim, e eu trago agora para o nosso contexto. Por que a gente está tão inseguro? Porque a gente está vendo que nada está dentro do controle da gente. A gente tem controle de nada. E essa falta de controle da gente produz na gente inquietude. É nessa hora que a gente diz, Senhor, de fato, eu não tenho mais o que fazer. Eu vou simplesmente o quê? Descansar e surfar nessa onda aqui, porque tu estás a me guiar no meio desse vendaval. É assim que faz o crente. Amém? Eu queria, Samuel, aqui fazer uma intervenção falando sobre essa tragédia aqui, onde ele diz assim que a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. E aí eu queria abrir espaço para a gente fazer algumas observações do Viktor Frankl, que é um cara que trabalha sobre a questão do sofrimento. Ele sobreviveu ao Holocausto, um cara sobrevivente daqueles campos de concentrações de Auschwitz, né? Enfim, viveu, tem muita experiência na prática, e eu queria aqui só mostrar alguns pontos que ele nos tem, né, mostrado nesse livro, que eu queria só pontuar para a gente discutir, somar, né, em meio à esperança, né? Como Paulo diz assim, olha, mesmo que perdeu a esperança, né, como ele diz o quê? Mesmo sem esperança, mas ele estava continuando crendo no Senhor, né? E aí eu queria ver com vocês nesse sentido, amém? E aí eu vou fazer assim um entrelaçamento aqui entre a relação do abatimento com o sofrimento de uma vida sem sentido. E aí eu vou usar fragmentos da fala do Viktor Frankl. Ele diz uma coisa interessante, olha, só somos realmente nós quando podemos ser no sentido objetivo. O que ele está dizendo? Só somos realmente nós quando podemos ser no sentido objetivo. Ou seja, eu só consigo ser o mesmo humano se eu tenho objetivo. Se eu perco o objetivo na vida, eu perco o quê? Sentido de viver. Não é isso? E aí ele prossegue. Somente quando a partir dessa objetividade somos capazes não só de viver para uma causa, mas também para morrer por ela. Isso é muito interessante, porque quando eu só posso ter capacidade de viver se eu tiver a capacidade de morrer por aquilo que eu estou vivendo. Pastor Martin Luther King dizia assim: o homem só estará pronto para viver por uma causa quando ele descobrir por o que ele deve morrer. E isso tem tudo a ver com o crente. Aí eu fico pensando assim, como é que a gente não tem sentido para a vida? Como Paulo diz, olha, por mim mesmo, né? Por mim mesmo acabou no caso o sentido de como é que diz? De viver, né? A esperança, né? Mas a gente vê aqui Paulo mostrando que mesmo que não tinha esperança para ele, né? Mas por si só como homem, mas Cristo era capaz de trazer esperança sobre sua vida. E outra coisa eu queria pensar com vocês, quando ele diz aqui justamente que
eu quero só repetir, onde ele fala o quê? Só somos realmente nós quando temos nosso sentido, só somos realmente nós quando podemos ser nesses objetivos. Somente quando a partir desses objetivos somos capazes não somente de viver por uma causa, mas também de morrer por ela. E eu fico pensando assim, quantos crentes não compreendem que na condição de salvo, eles têm que ser mártires, né? Eles têm que ser mártires e é necessário nós priorizarmos a causa do Evangelho, né? A causa do Evangelho tem que ter primazia em nossas vidas. Ela não tem que ser parte da minha vida, nem da tua. Ela tem que ser a tua própria vida. E aí a gente vai ter sentido para viver, a gente vai ter ser movido, né? Como a gente estava mostrando, David Branham morreu pregando o Evangelho. Diz a biografia dele, quando ele tossia, parte dos seus órgãos internos era colocado para fora com uma tuberculose terrível. Ou seja, um homem deu a vida literalmente pelo Evangelho. Eu fico pensando, quantos de nós, vamos supor, tem medo de sair agora para fazer uma obra porque eu posso ser acometido de coronavírus? Sim, posso. Claro que sim. Mas lembre de uma coisa, que mais do que o coronavírus, eu tenho uma obrigação para com o Evangelho, para com a vida das vidas que de fato precisam de uma palavra minha e sua. É assim, o que eu quero mostrar? Que a vida tem que ter sentido, tem que ter objetivo. E qual é o objetivo do crente? O céu, não é essa terra, não é esse mundo. Aí todo abatimento que vem sobre a nossa vida, quando a gente está com os nossos olhos postos nessa terra, e a Bíblia manda que eu e você esteja com os olhos postos nos céus, de onde está o nosso autor e consumador da nossa fé. Quer dizer, em meu abatimento, desvia os teus olhos das ondas, como fez Pedro, e fixa no Senhor. Porque enquanto ele estava fixando no Senhor, ele estava flutuando sobre as ondas. Quando ele começou a olhar para o mar, ele começou a flutuar, né? Fixe no Senhor e com certeza a vitória é certa na minha e na tua vida. E aí o Franklin, ele prossegue, Samuel, dizendo algo bem interessante, né? E aí eu queria começar acerca disso. Será que não estamos dispostos a morrer pela causa do Evangelho? E aí eu queria pensar em 2 pontos. O abatimento não pode, como é que diz? O abatimento poderá ser o afastar do nosso objetivo, do nosso alvo. Ou seja, será que de fato o abatimento está desviando o meu foco, né? E eu preciso ter um foco. E qual é o meu foco? O meu alvo tem que ser o céu. E diante de tudo isso, eu comecei a pensar assim, o quanto o mundo está assim tão desiludido. Você olha para um jovem, o jovem não tem perspectiva, não tem rumo, né? São pessoas que não têm sonho. A ideia do princípio utópico acabou, do romantismo. E aí eu comecei a pensar sobre as tragédias existenciais desse mundo para com a juventude, nos índices alarmantes de droga, de suicídio. E aí um fato que me chamou a atenção, que tem tudo a ver com isso, era o recrutamento de jovens de países, vamos supor, como a França, a Inglaterra, que foram recrutados como é que diz? Pelo Estado Islâmico, né? E o que é que eu quero mostrar com isso? Que pessoas que abandonaram a fé cristã, que não viveram e não vivem dentro de uma perspectiva, como pode ser o quê? Mártir da fé cristã, estão sendo agora o quê? Mártir da fé islâmica. Porque o cristianismo é um cristianismo nominal, é um cristianismo morto na Europa, é um cristianismo na sua quase totalidade, um cristianismo que ele não é puxado pela vida, pelo sentido, por um objetivo de viver e, sobretudo, morrer pelo que está vivendo. E eu fico perguntando, será se nós crentes de Sumé, da congregação de Sumé, temos a mesma perspectiva de viver pelo Evangelho, e essa sede de viver é a mesma sede de morrer pelo Evangelho de Cristo? E aqueles jovens britânicos, europeus, saíram da Europa e foram ser homem-bombas lá no Oriente Médio. Isso é algo alarmante, é algo terrível, e que nos faz pensar que a gente tem que ter sentido para a vida. E nós, em Cristo, nós temos sentido para viver. Amém? Temos muito sentido. Estamos sujeitos a batido, sim, mas jamais prostrado, jamais entregue, porque o nosso Cristo vive. Ele como
como é que diz o próprio patriarca Jó, né? Bem sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. O nosso Cristo é um Cristo vivo e por isso estamos realmente de pé, porque Ele é um ser que nos faz triunfante em meio à luta. Amém? Vamos em frente. Avante. Avante. Terceiro ponto que o autor destaca para a gente, dentre as causas que podem nos abater, são as tragédias familiares, a morte de filhos, a perda de bens patrimoniais e doenças de pessoas amadas abatem o crente, como está lá em Jó 1, versículo 9, né? Quando Jó perde seus filhos, perde tudo que tem, ele ficou abatido. Que tristeza, vamos supor, é você ter um filho, você perder um filho, você perder uma família, você perder um ente querido, né? Isso fere você. Mas uma coisa Jó disse bem interessante, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é lindo. No sair do ventre da minha mãe, não tornarei para lá, né? Ou seja, a gente só quer louvar o Senhor quando Ele dá. Conseguiu um carro, um culto de ação de graça, conseguiu aquilo, uma vitória, um triunfo, louvor. A gente só quer fazer como Miriam, só queremos tocar os tamborins, as panderolas, como passamos o mar vermelho. Mas o crente que é crente, ele tem que tocar na derrota e na vitória, batido ou erguido. Eu sei que não é fácil, mas o teu desafio é esse, como diz lá em Abacuque, mesmo que falte gado na malhada, que não haja figos na vida, enfim, nada existe nem em campo nem em curral, todavia eu me alegrarei, exaltarei ao Deus da minha salvação. Esse é o desafio meu e teu. Essa é a essência de nós não sermos pessoas abatidas. Podemos ser até ter abatimento, mas jamais ser abatido, porque o crente é movido pela mais rica e mais gloriosa esperança. O reino do Senhor virá com poder e grande glória. Amém? Pastor, isso parte muito do que a nossa irmã Ana Lívia pregou domingo, que ela pregou sobre a alegria, e ela falava que a alegria era além das circunstâncias, né? Quando Paulo fala que é alegrai-vos sempre no Senhor. Então isso é muito interessante, porque a grande questão é que a gente se alegra muito nas circunstâncias, como o senhor falou, vitória, aí quando vem um momento de vale, a gente entristece, mas se a gente colocar a alegria que a Bíblia nos manda colocar em Deus, que não falhe, que é soberano em todo e qualquer momento, então nós passaremos com mais alegria e até mais seremos beneficiados nesse momento de tribulação, aprenderemos e não ficaremos murmurando, lamentando, né? É verdade. Assim, a gente está sujeito, Samuel, ao abatimento. Agora, como a gente não pode assim, se prostrar. O que eu ignoro é quando a gente vê o crente prostrado, né? A dor, isso faz parte da gente. O abatimento faz parte da gente. Agora, a gente não pode ser dominado por tal abatimento, porque a nossa esperança está unicamente em Cristo. Vamos Amém. ver. Quarto ponto, por favor. Quarto ponto diz que a decepção com os irmãos na fé pode causar também abatimento. Ficamos abatidos quando esperamos solidariedade e apoio e não recebemos. Paulo diz isso em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Isso aí é de praxe, né? Esperar de alguém e não esperar ser de alguém correspondido, assim, né? de irmão, de pastor, de igreja, a igreja se decepciona com o pastor com a igreja. Isso faz parte dos relacionamentos humanos, né? Decepção jamais teremos em quem? Em Cristo. Em Cristo Jesus. Né? A gente tem que tocar o barco para frente, né? Por isso que eu sempre digo assim, uma das coisas que eu mais me preocupo com as pessoas é quando alguém quer colocar em mim e fazer de mim um ídolo, e eu não quero isso, porque cai eu e cai as pessoas. Eu sou ser humano como você, como qualquer outro, dotado de sentimento, de tristeza, de dor, de falha, de pecado, né? As pessoas criam no pastor, né, as ideias mitológicas, isso não existe. Somos fracos como qualquer outro, né? E aí decepção é algo muito ruim. E tem muitos crentes que criam uma coisa utópica das pessoas, e não é por aí. A gente, perfeição só em Cristo, e unicamente em Cristo. Não estou assim justificando erro de seu ninguém. Estou dizendo que não se apegue e não crie uma expectativa de alguém que não pode dar o que não pode, no que tem, o que não tem, na verdade, né?
e se criam isso dentro de casamentos. O casamento de crente não tem. Quem disse que não tem problema, que não tem luta, não tem briga? Não existe isso. O quinto ponto que o autor destaca como causa do nosso abatimento é o pecado. Ele diz assim: essa é a principal fonte do abatimento. O pecado nos entristece, deprime e pode nos levar a morrer. Salmo 32, versículo 4 e 5. O pecado é uma torrente que quanto mais longe, mais depressa corre. O pecado é um hábito. Quanto mais tempo demora, mais forte se torna. O pecado é uma excrescência, ou seja, arraiga-se na alma de nosso ser. O pecado é escravidão, forja novas cadeias em torno de sua infeliz vítima. O pecado é um declive moral, aumenta sua gravidade à medida que resvala para o inferno. O pecado é um desvio, alarga a distância entre a alma e Deus. E Deus, isso é prova. Não tem nem o que se discutir, mas assim, o pecado é o grande problema do ser humano. E alguém pode dizer, não, mas o crente não está livre do pecado. Está livre, de fato, da condenação do pecado, mas dos seus desvios, das consequências do pecado, não. Ele está livre da condenação eterna, mas dos pecados que é de competência dele diretamente, as consequências ainda o acompanham, né? Quer dizer, ele só vai se livrar do pecado em sua essência total na ressurreição, na glorificação, como eu já disse, né? Mas enquanto isso, a gente vai ter esses reflexos, esses desvios, esses abatimentos. Agora, lembre do cair, agora sempre do erguer, né? E a minha discussão é essa: estamos sujeitos a cair, agora jamais ficar prostrado, porque alguém talvez ache que ninguém cai e ninguém se levanta. Não, a gente é da ideia, estamos sujeitos a cair, porém com a capacidade de se erguer, de nós mesmos não, do Senhor que nos ergue. Amém? Amém. Fomos caídos, né? Sempre a ação de Deus, Deus sempre vai em busca do homem. Essa que a palavra do Senhor nos ensina. Eu queria fazer outra intervenção aqui através da fala do Viktor Frankl, né? E aí eu comecei a pensar uma coisa: a relação que de fato devemos ter, né, na falta de sentido com a vida, né, da marginalização, da marginalidade com a falta de sentido da vida. E aí eu queria só mostrar 2 pontos que ele faz aqui, bem interessante, né, para a gente ver o que isso é aplicável no sentido social que estamos vivendo. Olha o que ele diz aqui, olha: os homens são propensos a matar, sobretudo quando encontra um vazio de sentido. E aí parafraseou o Robert Hay, né? Olha o que ele está dizendo assim: os homens que são propensos mais a matar, sobretudo eles quando se encontra sem um vazio de sentido. Ou seja, é como a gente vê assim: alguém mata porque não tem o que perder. Vamos dizer, um bandido, ele tem uma vida sem sentido dentro de uma comunidade, dentro de uma família desestruturada, e quando ele sai para fazer um crime, ele está com 2 sentidos: ou ele mata, ou ele morre. E aí o que a gente vê na prática, no mundo da criminalidade, a gente vê justamente que todas essas pessoas que são tão vazios e tão propensos a matar e morrer, porque eles não têm sentido para a própria vida. Entendeu? Ou seja, eles são tão vazios da vida que se dispõem, no caso, de fato, a tanto matar quanto morrer. É assim, os que de fato têm sentido para a vida, eles amam a vida, eles lutam pela vida. Um exemplo: se você cai numa doença, eles querem sair da doença. Eles não vão pedir um remédio para ver como é que diz, uma antecipação de sua morte. Não, eles preferem lutar até as últimas instâncias pela vida, porque tem sentido por aquilo que está vivendo, e automaticamente estão dispostos, ao ter sentido para viver, está disposto a ter sentido de morrer por aquilo que está vivendo, né? Na condição de crente, sermos mártires em prol do Evangelho. E aí, no mesmo viés, Samuel, ele faz bem algo interessante, onde ele fala assim:
ele faz o recorte do mundo da criminalidade para o mundo da promiscuidade. Aí ele faz algo bem interessante, ó, o vínculo do prazer com a falta de sentido existencial. Ou seja, qual o sentido de, vamos supor, uma mulher que vive um mundo de prostituição, um homem que vive na promiscuidade, no âmbito de prostituição. Eles têm tantos amantes, mas não são amados. E ele mostra isso daqui, olha, o que vale para a criminalidade aplica-se também à sexualidade. Aí ele prossegue, olha, quanto mais busca o prazer, quanto mais ele o pede. Analise bem, olha, quanto mais busca o prazer, quanto mais a ele pede. Ou seja, é uma coisa que as pessoas não se saciam do prazer, porque quanto mais o prazer tem, mais o prazer exige, né? É como alguém que é drogado e começa a entrar a droga como? Ele não chega a fumar, vamos logo, injetando cocaína, fumar uma pedra de crack, não. Ele começa com um gole de cerveja, um teor alcoólico 10%. E ele vai subir no seu degrau. A cerveja já não tem um sentido, aí ele começa, como é que diz, uma dosagem de quê? De uma maconha, da maconha passa para uma mais forte. Enfim, ele termina na overdose. Porque simplesmente a Bíblia diz que aquele que peca é o quê? É escravo do pecado. Isso mostra de que o ser humano não se sacia do prazer. E tudo isso prova o quê? Uma vida sem sentido. Uma vida de alguém que não está disposto a simplesmente, no caso, estar abatido, mas ser abatido. E crente, que é crente, ele está sujeito a ter abatimento, mas jamais ficar constantemente abatido. Deus é capaz de erguer ele em qualquer situação. Vamos aqui retomar nosso ponto. Então, o autor, ele coloca no seu terceiro ponto, de que Deus, ele conforta os abatidos usando pessoas. Então, só recapitulando aqui, pastor, ele falou na sua exposição que Deus é quem conforta ou consola. Deus conforta os abatidos. E em terceiro ponto, vamos estudar agora por último, Deus conforta os abatidos usando pessoas. Aí diz assim, Paulo foi confortado com a chegada de Tito. É o texto básico que a gente leu. Deus coloca pessoas especiais em nossa vida, em momentos difíceis, com o intuito de nos consolar e de nos encorajar. As pessoas entram em nossas vidas aparentemente por acaso, mas não é por acaso que elas permanecem. Deus é o criador das verdadeiras amizades. Uma boa definição de amigo é essa: amigo é aquele que sabe tudo a seu respeito, mas mesmo assim continua sendo seu amigo. Só um minuto aqui, eu queria só assim, pensar assim, qual o conceito que as pessoas têm de amigo, né? Os amigos virtuais, eu tenho 1000 amigos, eu tenho 2000 amigos no Facebook, não sei quantos seguidores, meu pai. Amigo, eu digo a você, amigo de fato, eu acho que não se conta nos dedos das mãos. Eu digo a você, teremos muito mais dedos do que amigos. Amigo, não estou falando conhecido, estou falando de amigo. Porque amigo, como ele diz, é aquele que você abre o coração e que ele lhe ama, mesmo sabendo das suas mais terríveis falhas, incompetência. E eu digo a você, nós estamos numa crise muito grande de amizade. Ele diz que o amigo é mais próximo do que o irmão, diz provérbio, né? E a gente está precisando o ser humano, ele carece de amigo. Os relacionamentos conjugais precisam ter amizades. A mulher tem que abrir o coração para o homem e o homem para com a mulher. Deve haver um relacionamento estreito entre a igreja e o pastor e a igreja. A pronto de se conhecer, dizer assim, Zé Maria é falho, eu entendi que Romário, que Samuel tem fraqueza, tem falha, só que a gente prefere camuflar, a gente prefere esconder e viver dentro dessas redomas, dessas castras, dessas capas que a gente vê, como eu mostrei domingo, na última quinta, viver como cebola, de capa, de casca, e quando você vai tirando a casca da cebola, o que resta é a última capa. É assim, voltando a dizer, todo esse abatimento é falta de amigos.
de pessoas, quer dizer, porque o próprio Cristo precisou de alguém para ajudar, imagine eu, né? E eu vou aí abrir um parênteses, se existe uma classe de pessoas no meu evangelho que é mais solitária, chama-se classe de pastores, porque dificilmente ele vai ter uma ovelha, ele vai estar disposto a ouvir a ovelha, mas dificilmente ele vai se abrir com a ovelha, e muito menos com um pastor, colega e coisa desse tipo. Aí eu quero aqui abrir um parênteses, tem amigos, lembre-se que são raros os amigos, mas eu acredito que Deus sempre levanta amigos, poucos, mas levanta, porque amigos é algo raro, é algo precioso. Amém? Continuando. Então, diz assim o texto: Jesus sabe tudo a nosso respeito, mas longe de odiar-nos, Ele nos ama. Jesus é o nosso melhor amigo. Paulo possui uma teologia de consolo, que é bem resumida no verso: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Só um minuto aqui, 2 Coríntios 1, eu acho muito interessante quando ele assim, Paulo tem uma teologia de consolo. Tem gente hoje que misericórdia assim, ele prega, mas é uma pregação que é tão árida. Temos que pregar pecado? Sim, claro que sim. Mas essa mesma pregação de pecado tem que trazer o consolo da redenção. Tem que trazer o consolo da glorificação. Aí alguém a gente vê assim, pregando de uma forma que a igreja, qual o sentido da igreja? De ser um momento terapêutico, de trazer libertação, de trazer, de sabe assim, o tão abatido hoje, sim, mas a gente tem um céu de glória. Ou seja, a igreja tem que sempre resultar no consolo, não em algo temporário, mas algo eterno. E sempre tem uma palavra que levante o caído, não dela mesma, mas do Senhor. Por isso que, como ele diz assim, olha, Ele que nos conforta com toda a tribulação. Olha, Ele conforta em quê? Usando o quê? A tribulação, para podermos o quê? Consolar os que estiverem em angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Ou seja, quando Deus manda a tribulação, manda para servir de exemplo para mim e automaticamente depois servir de algo didático para o outro. Eu só posso ensinar uma coisa se eu, no mínimo, passei por aquela coisa. Por isso que eu acho muito, vamos supor, alguém falar de fome que nunca passou fome. Você falar de depressão que nunca passou. Você falar, vamos supor, é uma coisa muito vaga. Agora, quando alguém passou alguma luta, aí ele tem por si só um respaldo. É muito fácil, vamos supor, um exemplo, eu ser um médico e o indivíduo ser paciente, e eu na condição de médico aplico lá a injeção como fosse nada, como fosse uma coisa. Agora, quando é o contrário, quando eu passo a ser paciente, eu vou entender o que é um paciente, o que é a dor. É isso que a gente vai ver lá na frente acerca disso, o quanto muitas pessoas não compreendem a dor do outro, porque não se põe na condição de compaixão no lugar do outro. E Cristo, como melhor amigo, Ele sabe o que é dor, Ele sabe o que é depressão, porque um dia Ele teve. Ele sabe o que é crise essencial, porque um dia Ele teve. Solidão Ele também teve, fome Ele teve, sede Ele teve. Todas as lutas do ser humano, tentação Ele teve. Em tudo foi tentado, mas não pecou em nada. Agora, saber o que é tentação, Ele sabe muito bem. Saber o que é a minha e a tua dor, o meu, o teu Cristo sabe. Por isso Ele é o meu e o teu melhor amigo, capaz de te consolar, mesmo em total abatimento. Amém. O autor continua falando de 4 pontos importantes acerca desse versículo que nós lemos aqui de 2 Coríntios 1:4. Está aberto. Está aberto. Em primeiro lugar, ele fala da origem do consolo. É Deus. É Ele quem nos conforta. É um consolo pessoal e personalizado. Em segundo lugar, ele fala do objeto do consolo. Ele nos conforta em toda a nossa tribulação. O alvo do conforto de Deus são os seus filhos que estão sofrendo. Só um minuto aqui, Samuel. Vamos trabalhar sobre a questão da origem do consolo, né? O que é que acontece em muitas pessoas hoje? É que as pessoas querem
querem buscar consolo onde não tem consolo, né? Eu nunca esqueço de uma literatura que dizia assim, tinha uma placa lá, se era Casa do Pão. Aí o cara parou lá para comprar pão e pensava em encontrar o cheiro do pão, como é que diz, doce, já irradiando na porta. E quando chegou lá, estavam as máquinas tudo parado, o ambiente frio. E ele uma grande, como é que diz, propaganda enganosa ali, o nome Casa do Pão sem ter pão. O que é que eu quero também trazer aqui para nós? É alguém buscar a felicidade, alguém buscar o consolo e a origem que não venha a ser Deus. Aí põe no filho o consolo, põe a expectativa na igreja, põe na teologia, nisso, naquilo. Não tem. Existe como se um vazio tão grande, e esse vazio só consegue ser preenchido com a grandiosidade de Deus. É assim, a origem do teu consolo é Deus. Agora, nunca um Deus qualquer, não é um Deus, né? Mas o Deus. E o Deus, como a Bíblia mostra, um Deus personalizado. Amém? Porque alguém disse, eu creio em Deus, mas um Deus força cósmica. Eu creio em Deus, mas um Deus qualquer. O mesmo Deus do budismo é o mesmo Deus da gente. Não, o Deus que a gente tem é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus autoexistente. O Deus que não teve começo e nunca terá fim. Esse Deus transcendente, como eu sempre digo, mas tão profundamente imanente entre nós. Amém? Quer dizer, o consolo tem que ser primeiramente Deus e unicamente Deus. Agora, Deus nesse consolo, Samuel, ele pode usar alguém como amigo, mas toda provisão vem do consolo máximo, que é Deus, né? O objetivo do consolo, confortar a nossa tribulação, né? O alvo do conforto de Deus são seus filhos que estão sofrendo, ou seja, Deus me dá experiência para eu usar a minha experiência para ajudar o quê? O próximo. Entendeu? Esse é o desafio do crente, né? É ser moldado, amadurecido para buscar o que estão menos amadurecidos. Vamos em frente, vamos levantar, porque eu caí, mas o Senhor me ergueu. É assim que serve a luta na vida do crente. Pastor, e uma coisa muito importante que o senhor falava e que eu vi aqui é a importância de nós crentes estudar sobre os atributos de Deus, né, as características, os atributos de Deus. É muito importante a gente saber que o nosso Deus, ele não é um Deus criado pela mente humana, mas é o Deus transcendente, como o senhor falou, Deus eterno, onipotente, soberano. Esses dias eu vi um vídeo do senhor Paz, um pastor jovem disse, não sei se o senhor ouviu, mas ele dizia que, perguntava a ele, né, Deus está em controle sobre toda a situação, e falava que não, Deus não era soberano, porque existia violência no mundo, existia sofrimento no mundo, e a gente vê como está, fale dessa teologia, no momento como esse coronavírus, como é que a gente vai se apegar num Deus que não tem controle de todas as coisas? Então, a igreja precisa aprender sobre os atributos de Deus, a santidade de Deus, o caráter imutável de Deus, porque é a partir disso que nós vamos ver quem de fato é Deus e como nós podemos nos assegurar nas promessas dele, né? Então isso é importante. Porque é uma coisa crucial, as pessoas compreenderem assim, não Deus, não, é incompreensível Deus, mas quando você entender o que é Deus, é alguém que não teve começo, que não teve fim, certo? Isso é básico. Se ele foi criado, jamais poderá ser Deus. Além de entender a transcendência desse Deus, que ele está acima de tudo e de qualquer coisa, a imanência dele. O verbo se fez carne. Agora sim, eu vejo assim, hoje eu vejo as pessoas pregando muito mais a imanência de Deus, de um Deus humanizado, um Deus idiotizado, idolatrado, uma coisificação, de que eu entendo que esse Deus, ele é soberano, ele é transcendente, ele é inquestionável. Pronto, ponto final. Esse Deus se deu a revelar para a gente. Aí começa, mas assim, eu vejo uma coisa, e aí alguém pode achar, não, mas isso é uma coisa secundária. Não, é algo primário, é algo divisor de água, que se o cara não entende quem é Deus, imagine, vamos supor, não entender em sua plenitude, porque não. Mas coisas básicas. A palavra revela para a gente, primariamente. Daquele que se deixou revelar, né? Não entende, não compreende, não aceita, fica difícil de entender que esse indivíduo é servo de Deus. Teve um encontro com Deus genuíno, né? Pode ter com algum ídolo, mas não com Deus que se deixou revelar para Abraão, Isaac, Jacó e o seu povo
Amém. no Antigo e no Novo Testamento. Amém, pastor. Continuando aqui na revista, diz assim: Ele pessoalmente nos consola. O verbo conforta está no presente contínuo, indicando que o seu consolo e encorajamento são constantes e permanentes. Olha, interessante, a ação do verbo, né? Um verbo contínuo. Presente contínuo. Né? A palavra... Ou seja, é uma ação que foi feita, mas continua. Por isso que assim, a gente viu lá na frente que houve a ação do particípio, mas depois ainda, né? A ideia do gerúndio dá continuidade. Ou seja, Deus fez, com Paulo pareceu, Deus agiu, mas continua agindo. Não é interessante? É assim, por isso que eu ignoro, Samuel, quando alguém diz assim, não, Deus fez no passado. Não, Deus fez e continua fazendo. Se Deus fez milagre lá no passado, agora ele faz da forma que Ele quer, no tempo que Ele quer. Dizer que Ele não faz, que não é capaz de fazer hoje, é capaz de fazer tudo. Agora sim, Ele faz da forma que Ele bem quer. Não somos nós que vamos dizer o que Deus vai fazer, né? Ele é soberano e aí cabe a gente simplesmente acatar o seu querer, a sua supremacia, né? E assim é importante se pensar que Ele não só fez, mas continua fazendo. Ele não só agiu, continua agindo, né? O deísmo prega que Deus fez, mas deixou de fazer. Ó, deu corda no relógio lá e se vire. Não, Deus, Ele fez e Ele programou e continua agindo em todos os pormenores da história. É a providência divina, né? A providência. E aí, como eu sempre digo, né? Faltando providência, vem milagre. Deus age de todas as formas. Amém. E aí ele continua: a palavra tribulação indica o sofrimento de alguém que está sob um peso esmagador. Então ele falou que o objeto do consolo em segundo lugar era quem estava tribulado. Agora vai falar sobre o propósito do consolo em terceiro lugar: para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Somos consolados por Deus na tribulação para podermos consolar os outros que estão em tribulação. Quanto mais Deus nos conforta, mais podemos confortar os outros. Deus trabalha em nós para poder trabalhar por meio de nós. Somos canais da consolação divina. Está vendo? Aí você que está do outro lado, por que eu estou passando isso? Aprendendo na escola de Deus. Eu nunca esqueço dos momentos que eu já passei assim, de crises existenciais, e o que Deus dizia a mim: tu vais ensinar a outras pessoas lá na frente. E hoje eu vejo o quanto é mais fácil eu sentar com uma pessoa para falar sobre ansiedade, sobre crise de pânico, porque a gente precisa aprender na prática, na dor, na carne, né? Por isso que ele diz assim: olha, qual o propósito? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Para é o sentido, é o alvo, tem uma finalidade. Tudo tem uma finalidade. Até essa possível coisa que você diz que é para destruição, tem uma finalidade de Deus, para ensinar, depender totalmente dele. Ó, para podermos consolar os outros que estão em tribulação. Deus trabalha em nós para podermos trabalhar por meio de nós. Aí assim, antes de Deus trabalhar, na verdade, por nós, Ele vai trabalhar em nós. Isso é muito importante o crente aprender isso, a saber que Deus, Ele quer trabalhar a partir do meu interior, né? Eu quero pregar sim, mas antes de pregar eu tenho que ser trabalhado, eu tenho que ser talhado, eu tenho que ser moldado, né? Por isso que ele diz o que? Deus na verdade trabalha em nós, para depois trabalhar por meio de nós. Isso é importante você frisar isso. Vamos para o último ponto, Samuel. Vamos lá, o último ponto que o autor considera é a natureza do consolo, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. A natureza do consolo é divina e não humana. Não somos as palavras humanas que irão consolar, mas o consolo divino. Deus encoraja por meio do Espírito e da palavra, usando pessoas. A consolação que usaremos para consolar os outros é a mesma com a qual fomos consolados por Deus. Ou seja, em suma, o consolo do crente, e não só do crente, do ser humano, é divino, não humano. Por isso que muito ser humano não tem sentido para a vida, porque ele não tem sentido para o autor da vida. Como é que quer tirar o autor, né, da própria vida? Aí quer dizer, toda falta de sentido para a vida está justamente em não dar prioridade
a entender que o consolo, a origem do consolo não é humano, mas sim divino. E a partir daí eu queria prosseguir com os fragmentos do como é que diz? Do Viktor Frankl, Frankl diz assim, bem interessante, olha. E aí ele vai parafrasear o Einstein, e ele mostra algo bem interessante assim: a vida é movida pelo sentido, né? É o ponto que eu queria destacar. E ele usa uma frase de Einstein que dizia assim, olha: quem sente que sua vida não tem sentido, não apenas é infeliz, senão também pouco capaz de viver, né? Ou seja, é aquilo que a gente já disse: alguém só consegue ter sentido para a vida se também tem sentido de fato do próprio viver, né? Eu vou só repetir, né? Quem sente que sua vida não tem sentido, não apenas é infeliz, senão também pouco sentido de viver. E aí, o quinto ponto eu queria também destacar aqui também relevante, quando ele fala assim, olha: mesmo em situações terríveis, temos em Deus sentido para prosseguir. Aí eu vou fazer um recorte desse livro que diz assim, ó: a lição, abro aspas, né? A lição em que... Tu tem como lançar as imagens, Mateus, por favor? As imagens estão lançando. No caso, ele abre aspas aqui do autor. A lição em que puder levar comigo de Auschwitz e Dachau, né? O cara está dizendo aqui, né? O Victor. O que se mostrava mais apto a sobreviver. Ele disse, olha, lá do campo de concentração de Auschwitz, né? O que de fato ele poderia mostrar, né? O que de fato se poderia mostrar mais apto a sobreviver no campo de concentração, o que de fato os que seriam mais aptos para sobreviver. Ele diz o quê? Ainda mais os tais situações em limites foram aqueles que, reafirmos, estavam orientados para o futuro, para uma tarefa que os esperava mais adiante, para um sentido que desejava realizar. Ou seja, aquelas pessoas que conseguiram sobreviver daquele campo de concentração nazista, eram justamente aqueles que tinham o quê? Tinham o quê? Sentido, orientados para o futuro, para uma tarefa, para uma esperança mais adiante, para um sentido que desejava realizar. Ou seja, é isso que eu quero mostrar. E voltando bem ao início, a vida só tem sentido para aqueles que têm objetivo na vida. E aí, encerrando, o objetivo do consolo não é humano, mas é divino. Por isso que o ser humano sempre vai se decepcionar. Você viu aquele ator global que com 80 e tantos anos se suicidou, né? Agora, e ele deixou a carta, disse o quê? Morro porque entendo que a humanidade o que falhou, né? Ou seja, e sempre vai falhar. Toda a humanidade que montar sua esperança no homem vai sucumbir. É assim, nós entendemos que a gente tem que ter esperança, mas a esperança não é nessa terra. Por isso que o crente não tem motivo para ser abatido. Pode estar abatido. Está, né? Agora nunca ser abatido. Por isso eu quero só reafirmar, né? Reafirmar o que estava orientado para o quê? Para o futuro, para uma tarefa que esperava mais adiante, para um sentido que desejava realizar. Eu te pergunto, você tem sentido para viver? Só tem sentido para viver se os seus olhos estiverem postos nos céus em Cristo Jesus. E aí ele prossegue bem interessante, olha: existe somente uma maneira de perseverar na vida, de ter sempre uma tarefa para cumprir. Reiterando, existe somente uma maneira de preservar a vida, ter sempre uma tarefa para cumprir. Eu fico pensando com isso, Samuel, pessoas que têm tédio, né? Assim, não, eu trabalho demais, eu estudo demais. Eu quero dizer a você, se você quiser ficar abatido, você não faça nada. Você vê uma pessoa correndo aí eu estou doido para me aposentar. Quando se aposenta, morre cedo. Eu já vi assim, não, esse velho vai morrer nesse roçado. É melhor ele morrer no roçado do que morrer
depressivo em cima de uma cama, tira ele daquele roçado, tira ele daquele serviço, que ele morre muito mais cedo. O que é que eu quero mostrar? O tédio. Pessoas têm que ser movidas por um sentido. Amém? E muitas pessoas estão abatidas, não é porque estão fazendo muita coisa, é porque não estão fazendo nada, porque não tem sentido. Ah, pastor, eu não tenho o que fazer. Tem muito o que fazer. Se você tiver sentido, você vai dar sentido ao outro. Como é que você pode pregar uma coisa que você próprio não consegue viver? Como é que você pode pregar esperança que você não tem esperança? Está observando que tudo parte realmente do reconhecimento de Deus trabalhar em mim, para depois trabalhar por mim, para o outro. Isso é muito importante se pensar nisso. E aí vamos adiante. O vínculo do abatimento, da compaixão e do sentido existencial. E aí ele usa uma palavra do Yuhad Bacon, ou Bacon, né? E ele diz bem assim, interessante, olha, quando rapaz eu pensava, vou contar ao mundo o que vi em Auschwitz, né? Em Auschwitz, né? Auschwitz, né? Que é o campo de concentração, né? Aí ele diz o quê? Na esperança de que o mundo, observa bem, na esperança de que o mundo se tornasse outro. Quer dizer, eles achando que contando para o mundo, né? O mundo ia ser transformado. Mas o mundo não mudou. O mundo não quis ouvir sobre o campo de concentração. Só muito mais tarde compreendi verdadeiramente o sentido do sofrimento. O sentido tem um sentido quando tu mesmo torna-te o outro. E aí eu queria justamente só recortar essa frase. O sentido só tem sentido quando tu mesmo torna-te o outro. E aí o que eu quero mostrar aqui a vocês, eu vejo alguém falar de coronavírus. Sabe quando é que o povo vai ter medo de coronavírus? Talvez quando pegar o coronavírus, quando estiver dentro de casa, quando tiver falta de ar. O que eu quero mostrar aqui a vocês, trazendo para a nossa realidade, é a ideia da compaixão. Só tomar o lugar do outro. Toda aquela dor que teve os judeus e os perseguidos no grande holocausto, na Segunda Guerra Mundial, só tiveram aquela dor quem de fato sentiu a dor. Essas imagens que Mateus está mostrando aqui, elas não têm muito sentido para a gente, por isso que assim, eu vejo assim, as pessoas, já viu o povo da internet, vê uma imagem, aí começa chorando, né? Ele não chora mais não, derrama uma cachoeira de, como é que diz, de lágrima, né? Aí, fulano morreu, aí, tô totalmente, como é que diz, triste, mas sou totalmente triste, mas ao mesmo tempo, com 2 minutos, a pessoa está o quê? Está sorrindo. Ele disse, eu estou me acabando porque fulano morreu, mas daqui a pouco, ou seja, é um sentimento vago, é um sentimento que de fato ele não sentiu, de fato ele fez achando ele que está transferindo, mas ao mesmo tempo não tem transferência nenhum. Aí quer dizer, o que eu quero mostrar aqui, quando ele deixa bem claro aqui acerca de que só se teremos a dor do outro quando essa dor for nossa, não é isso? Por isso que é importante se pensar no que ele disse aqui, né? A última frase, quero só reiterar, olha, o sofrimento tem um sentido quando o mesmo tornar-se o outro, quando eu mesmo tornar o outro, e aí eu vou sentir o que é dor, eu vou sentir o que é a dor do outro, né? Enfim, eu acho que daqui será o suficiente da gente compreender o abatimento, compreender as lutas, os desafios do crente, e aí, em suma, Samuel, eu diria que tem que ter sentido, né? E a gente vê todas essas falas aqui, ela converge para o que a gente sempre diz, a vida só terá sentido, se a gente prezar não só nessa terra. Por isso eu encerro dizendo e parafraseando o que Paulo diz, olha, se pensarmos em Cristo nessa vida, apenas nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se você vive abatido, ou vive um excesso de abatimento, veja onde estão teus olhos, nessa terra ou no céu. Porque se for no céu, tu vai igual como é que diz? A Estevão. Vinha as pedradas, mas ele fixava os olhos nos céus e viu os céus abertos.
né? E que Deus te abençoe e que em meio ao abatimento você possa entender que há esperança, porque a esperança nós não estamos nos homens, mas no Deus eterno, transcendente, imanente entre nós. Conclusão aí, veja se alguém quer interferir, enfim. Eu vou ler aqui a conclusão e nós vamos citar o pessoal que esteve aqui conosco participando. Está assim escrito: o consolo de Deus é um estímulo para vencermos os obstáculos e superarmos o abatimento. Um médico jovem, recentemente diplomado, com uma boa carreira pela frente, foi repentinamente ferido de cegueira total. Foi um golpe tremendo para um jovem. Poderia-se imaginar que isso teria abatido o ânimo e levado ao pessimismo. Nada disso. Ele se manteve superior à sua terrível calamidade, não se pôs a questionar a justiça de sua sorte cruel ou a acusar a providência divina. Ó Deus, orou ele, a ti consagro o meu talento da minha cegueira. Como Jacó, este homem lutou pela bênção e, recebendo-a, tornou-se mais tarde o inventor do alfabeto para os cegos, o braille. O talento da cegueira que consagrara a Deus tornou-se em bênção e consolo para milhões de outros cegos. O que parecia maldição, né, aos olhos humanos, Deus soberano vê como bênção. Eu lembro do que Paulo fala em Romanos 8, 21, que ele fala que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E a gente encerra com isso, né, pastor? O abatimento, ele vai glorificar a Deus. Isso me faz pensar assim, o que José disse aos irmãos dele, né? Vocês tentaram mal contra mim. Vocês lançaram mal, certo? Foi mal. Mas Deus transformou esse mal em bênção e me trouxe aqui. Foi Deus que me trouxe. E salvou os irmãos, né, nojentos dele. Para preservar a herança. E aquela vinda o jogar como é que diz, de José naquela cisterna, na casa de Potifar, preservou a raiz messiânica. É verdade. Todo aquele dilema, se não for José, como veria a raiz de Davi e, consequentemente, Cristo? Está observando que tudo converge, né? E aí eu digo, Samuel, é a ideia de um determinado artesão que estava... o filho olhou assim para a mãe fazendo uma tela lá, e ela estava o inverso e fazia um trançado lá, e disse: mãe, o que é que a senhora está vendo? Um quadro. Eu não vi o quadro. Aí quando ela virou ali, por trás daquele trançamento de corda, de tudo ali, estava um belo quadro. Eu diria que a vida da gente é semelhante a essa mulher. Traçando o quadro ali, a gente não está vendo nada. Vamos supor, vendo a coronavírus, um desastre, uma catástrofe mundial, vai perder só para a Segunda Guerra Mundial. Deus disse: não, é um quadro que eu estou pintando. É verdade. Só que eu não estou entendendo o que está nos bastidores agora. Lá na frente eu vou entender. Louvado seja o Senhor pela Covid-19. É verdade. Agora, só que a gente hoje olha com os maus olhos, né? Dizendo: Senhor, a placa, Senhor, não sei o que, né? Faz isso. Como Deus fosse, como é que diz? Cessar o seu projeto. Não, que ele começou, aguenta aí as pontas que vai ter que sair fora. Amém? Amém. Como diria, um cantor chamado Chinho Márcios, né, na música O Tapeceiro, ele fala bem isso: no fim das contas, tudo se explica, tudo coopera para o meu bem, né? Quem olha pelo lado certo vê a expressão do rosto para a honra e para a glória do tapeceiro, que é o Senhor Jesus Cristo. É verdade. Amém? Eu vou querer aqui citar, pastor, os irmãos que participaram conosco. Eu vi aqui muitos irmãos. O irmão Rafael participou conosco, a irmã Marlene, o William, aqui também Larissa, Jeane, irmão Jobson colocou aqui. Eu queria citar umas frases aqui da irmã Nicole, que ela colocou assim: um estudo muito oportuno para os dias atuais, pois o medo tomou conta da vida das pessoas e Deus tem mostrado constantemente que somos totalmente dependentes dele. Glória seja dada ao nosso Deus. Irmã Marlene colocou: nos desertos que vemos o agir de Deus, Deus nos usa naquilo que ele nos fez fortes. Glória a Deus. Quando estamos fracos, somos fortes. E por fim, irmão Jobson e irmão Alexandre colocaram: se ainda tivermos revista, queremos duas. Ele colocou assim também:
fomos fortemente abatidos. A igreja espalhada pelo mundo também sofre os efeitos dessa pandemia, mas a promessa é do Senhor. O Senhor segura em nossa mão e nos faz triunfar. Louvado seja Ele. Posso orar? Senhor, nosso Deus, Pai Santo, louvado seja Teu nome. Obrigado por nos ensinar, Pai, mais uma noite sobre a questão do abatimento, Deus. Nós entendemos que longe de nos afastar de Ti, Amém, Senhor. longe de desviar do Senhor, longe de nos enfraquecer, para nos tornar nós fortes, para edificar a Tua igreja, para glorificar o Teu nome, Pai. Ó Deus, obrigado pelo Teu consolo, obrigado pelo Teu conforto, obrigado porque temos a promessa de que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Tu, Senhor, estás conosco. Muito obrigado pelas Tuas promessas, muito obrigado pela Tua graça Amém, salvadora, muito obrigado pelos méritos do Senhor Jesus, pela Tua justiça colocada sobre nós, sobre a nossa igreja. Eu clamo ao Senhor que o Senhor abençoe cada membro da nossa igreja, cada congregado, Senhor, que o Senhor nos aproxime mais de Ti, nos leve em paz no dia e noite de sono, que passemos principalmente de pandemia, ó Deus, debaixo da Tua graça, dependentes cada vez mais de Ti, sedentos pelo Teu Espírito Amém, Santo. Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai, pelos séculos dos séculos. Oramos a Ti gratos por tudo, Deus, por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe. Esperamos que